Vamos começar? Eduardo, única saída de Tarcísio é apoiar Flávio. Vamos lá. O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro disse que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, não tem a opção de ir contra a candidatura do senador Flávio Bolsonaro. Em entrevista ontem ao podcast Santa Política, ligado ao jornal Razão de Santa Catarina, Eduardo também disse que Tarcísio era, até outro dia, um servidor público desconhecido da sociedade e que só foi eleito com apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente vai acompanhar o que disse Eduardo Bolsonaro. Imaginemos o seguinte, que o Flávio não venha candidato. Sério mesmo que estão achando que vai vir um outro candidato contando com o apoio da direita? Está tudo alinhado já. É o Flávio para presidente, o Tarcísio vem para governador, o Ratinho vai sair candidato, mas, poxa, tem pouquíssima chance, né? Eu falo isso em respeito ao Ratinho, que tem um trabalho muito bem desenvolvido ali no Paraná. E como que fica o Tarcísio nessa história? Ele já aceitou isso? Mas eu acho que ele não tem nem muito o que aceitar, porque é difícil você mudar essa conduta. O Tarcísio, até ontem, era um servidor público, um desconhecido da sociedade. Ganhou notoriedade sendo ministro da Infraestrutura e depois foi eleito em São Paulo graças ao presidente Jair Bolsonaro. Ele não tem a opção de ir contra o Bolsonaro. Se ele tentar qualquer medida, para fazer alguma coisa diferente e sair candidato, no barato ele vai se equiparar a João Dória. Então eu tenho certeza que o Tarcísio é inteligente, ele não fará isso. E vamos convir, governador do estado de São Paulo é um baita cargo. A gente tem que convir com isso. E qualquer um que faça 2 mandatos de governador bem feitos em São Paulo, ele coloca o nome na história para sair presidenciável pelos próximos 50 anos. Então eu acho que as peças colocadas na mesa já foram colocadas, o jogo de bastidor já foi feito. O Flávio é um político muito habilidoso, muito articulado e cedo ou tarde, para quem ainda não acredita, que cada vez são menos pessoas, mas cedo ou tarde todo mundo vai realizar que o Flávio é o candidato. Olha, isso aí pode ter sido tudo, menos lisonjeiro com Tarcísio, né? É claro que o Eduardo está muito bravo com Tarcísio de Freitas, porque o Tarcísio simplesmente ignorou Jair Bolsonaro, tinha lá um encontro marcado, não foi, nós vamos ver daqui a pouco, divulgou a sua agenda meio assim, olha, eu não tinha tanta coisa mais importante a fazer, mas não fui mesmo. Porque havia a crença, a convicção de que o nome do Flávio era um nome que estava ali posto apenas para o Bolsonaro garantir o seu papel na sucessão, que não era para valer, e que o Bolsonaro acabaria cedendo à pressão, aos apelos de mercado financeiro, de parte do empresariado, de setores da política, de setores do centrão. E isso não aconteceu. E cá entre nós, acho que está ficando cada vez mais difícil acontecer. Eu não estou dizendo em nenhum momento que o Tarcísio é uma carta fora do baralho, que o Flávio não vai renunciar de jeito nenhum à sua candidatura. Agora, tem uma pergunta objetiva: por que ele faria isso? Por causa das pesquisas. Mas, nas pesquisas, ele aparece à frente do Tarcísio. No primeiro turno, e no segundo turno eles estão ali embolados, estão juntos. É claro que organizar uma campanha é uma coisa complicada. Tem uma campanha, tem o começo, eu sei que parece uma obviedade escandalosa o que eu vou falar, mas uma campanha tem o começo, tem o meio e tem a reta de chegada. Vocês se lembram certamente que em 2022 o Lula vencia, e não tinha distorção de pesquisa, isso é pura maluquice, mas o Lula vencia no primeiro turno, segundo as pesquisas, em
durante um bom tempo. Ah, não, era manipulação desse daquele. Conversa mole. Isso é desprezar a história. O Lula vencia no primeiro turno e o Bolsonaro fez ali na boca da urna, fez a PEC dos combustíveis. Fez o aumento do Bolsa Família, que eles chamavam de Auxílio Brasil. Rebatizaram. Na boca da urna. A PEC dos combustíveis, inclusive, era ilegal. Então, uma campanha tem a sua duração. Se o Flávio não consegue o apoio de setores importantes da direita, ou Arthur Valubeni ter o apoio meio envergonhado, um apoio meio assim, formal, mas que não é um empenho verdadeiro, se percebe que a possibilidade maior é o Lula vencer, o ânimo dessas pessoas vai diminuindo. Então, o que se tem aí, o que o mercado aponta, aqueles que querem Tarcísio, empresários, etc., dizendo assim, certamente o Tarcísio conseguiria reunir mais apoios. Você acha que sim, Reinaldo, como analista objetivo, independentemente do que você acha que deve acontecer no sentido de que eu quero que aconteça, ou do meu gosto, ou da minha convicção, objetivamente, como quem analisa a cena, eu acho que sim. Eu acho que o Tarcísio reúne um arco de apoios maior. Você que acompanha esse programa, no rádio, na televisão, nas redes sociais, você acompanha o programa, sim, você sabe as coisas que eu penso, mas também porque você quer pensar junto, né? Então, se você me perguntar, você acha que para a direita o Tarcísio seria um candidato mais oportuno para a direita e para a extrema-direita? A minha resposta, obviamente, é sim. As coisas com Flávio são mais complicadas, são mais divisivas. Agora, existem as estratégias. E eu insisto, quem se grudou à extrema-direita bolsonarista e à família foram esses agentes políticos todos. Veja, eu comentei hoje de manhã, aqui na rádio, na TV, o Tarcísio agora se rebela um tantinho, porque ele deu uma rebeladinha aí, né? Mas não é um pouco tarde? Ele não deveria ter colocado um pouquinho mais de juízo na cabeça dessa turma antes? Não, mas em vez disso, ele achou que uma boa maneira de ser o escolhido de Bolsonaro era a fidelidade absoluta, inclusive subindo em palanque golpista, atacando o ministro do Supremo em palanque, tentando ser um deles. Tem um texto histórico do jornalista João Silveira, lá da Antan, depois vocês procuram, né? Chama Você Jamais Será um Deles. Você precisa saber quando você... há circunstâncias em que você jamais será um deles. Né? Você pode trabalhar com eles, mas não é um deles. E é bom se achar. Né? E Tarcísio, no fim das contas, ele teve de ouvir: você não é um de nós. E a fala do Eduardo é uma fala muito agressiva. Quem era o funcionário público? Eu não acho que chamar alguém de funcionário público seja ofensivo, mas evidentemente o Flávio tentou ser. Ele não era político, ele não era ninguém. Ele foi inventado pelo Bolsonaro. E aí, independentemente de qualquer coisa, eu pergunto: isso é mentira? Ele não é uma invenção do Bolsonaro?
como técnico competente, temos de dizer tudo aqui, né? Ele foi uma invenção da Dilma. Militar, que lutou no Haiti, não sei o que, tal. Ele foi uma invenção da Dilma. Deu a ele carta branca no DENIT para fazer as coisas, reformar, etc. Como político, ele é uma invenção do Bolsonaro. Foi tirado lá para a infraestrutura, Bolsonaro nem o conhecia, lhe foi vendida a figura do Tarcísio, ele achou que o Tarcísio se articulava bem e tal, e inventou a candidatura dele ao governo de São Paulo, e o Tarcísio triunfou. Mas ele triunfou com os votos do Bolsonaro. Essa trajetória dele de tentar ter agora a sua autonomia, eu diria, me parece um pouco tarde, mas também eu penso outra coisa, Arthur, vale bem. Uma boa maneira de eventualmente ainda ele conseguir a candidatura seria demonstrar fidelidade até o fim. Só que não é que ele está sendo infiel, mas ele resolveu agora no finzinho ser meio rebeldinho. Meio tarde. E eu já disse aqui, né, quando eu escrevi o texto de 7 de julho, comparei com Frankenstein, lembrei ontem, e não que a equação não fosse complicada para ele desde o começo. Esse negócio de criatura crescer mais do que criador em determinadas áreas é sempre um perigo. É sempre um perigo. Especialmente quando o criador, ele não quer se orgulhar de criar personalidades, de criar pessoas, de criar lideranças. Ele quer manter o controle das coisas. Não? Por que ser pai, ser mãe é difícil? Porque você tem de criar seus filhos para o mundo. A rigor, para os outros. E o seu orgulho não pode estar em que, olha, criei uma pessoa que pensa rigorosamente o que eu penso. Isso é lá o Bolsonaro e a filharada. Não. Criei, pode ter os meus valores, não sei o quê, você se orgulhar, mas é para o mundo. Mas esse não é o jogo do Bolsonaro. E agora eu vou fazer um outro raciocínio delicado aqui. Delicado que eu digo porque precisa pensar direitinho. Vai bem, Arthur? Eu acho que o Flávio, cada vez que ele vê a pesquisa, quando ele vê a pesquisa e está bem na pesquisa, ele deve falar, meu Deus do céu. E não é que eu estou conseguindo ser competitivo? Ele não fazia questão nenhuma. Estava ali. Só que agora, como é que ele recua? E aí sim, né? Eu, no dia 7 de julho, escrevi aquele texto, no dia 7 de julho fiz um vídeo aqui, que eu não vou colocar agora, dizendo... Eles não se importam, o Eduardo não se importa eventualmente em perder do Lula, ele não quer perder o controle disso que se chama bolsonarismo. Né? E no dia, eu vou lembrar de novo, 4 de agosto, eu falei sobre esse jogo do Eduardo e dos Bolsonaro, que podem ganhar perdendo, isto é, pode perder a eleição, mas podem ganhar. 4 de agosto. Coloca o vídeo aí. A verdade é que a tese do Eduardo, digamos assim, ela está triunfando no bolsonarismo. É tudo ou nada. Digamos que um candidato deles vença a eleição. Terá de levar adiante a questão do indulto. Não vai passar no Supremo. Crise. Risco de crise institucional. Que aí o Flávio já disse, né? Tem que pôr a força.
Mas, Reinaldo, eles são burros e se perder? Porque eles estão dando uma campanha pro Lula, né? Se perder, eles perdem, mas na cabeça fanática do Eduardo e outros, ainda é um ganho, porque liderar a oposição é um ganho. Eles não querem passar aquilo que eles consideram ser um patrimônio da família para outras mãos. Mesmo que seja para se opor a um eventual segundo mandato do Lula, eles querem estar no controle disso. Entendem? Se perderem para o Lula. Bom, de algum modo, para o fanático é vitória, porque eles continuam a controlar a oposição. O que eles não querem de jeito nenhum é passar para alguém que seja de fora da família o eventual controle da direita. É preciso entender esse jogo. É isso, né? Isso para mim estava muito claro, né? E como eu brinquei não, falei sério ontem, né? Isso foi a literatura que me ensinou, porque se eu ficasse ouvindo político, e eu não estou dizendo que não se deva ouvir político, mas se eu ficasse acreditando, eu ia falar, não, vai ser, o candidato vai ser o Tarcísio mesmo, isso aí é jogo de cena. Não sei se vai ser ainda, existe uma possibilidade, existe, mas cada vez fica mais difícil. E aí sim, no dia 4 de novembro, o Eduardo já disse por que é que ele via vitória também na derrota e por que que o Tarcísio não servia. Vamos lembrar aí. Quem vai ser o candidato? Eu não sei. Mas eu também vejo vitória na derrota. Se, por exemplo, eu conseguir uma candidatura, seria, obviamente, uma candidatura, né, competitiva. Várias, eu não gosto muito de falar disso porque eu sou cético, mas várias pesquisas dão conta disso. Ainda que, de maneira arriscada, apostássemos, eu viesse a perder, nós conseguiríamos ter um êxito de manter acesa a chama do conservadorismo, o eleitor de direita, um projeto diferente da esquerda. Que, olha, de fato existe um projeto, né, do establishment que quer enterrar o Bolsonaro e o bolsonarismo para colocar adiante um candidato, né, que seja pintado de direita, porque a gente está vendo que até o centro está vindo mais para a direita. Qual é o secretário conservador, qual é o secretário bolsonarista do governador Tarcísio de Freitas? O Tarcísio sendo eleito, isso é uma vitória da direita? Não. Isso daí é visto com bons olhos pelo pessoal da Faria Lima por causa da gestão do Tarcísio. Mas a gente já passou da fase de ser antipetista. A gente está na fase das proposições, da falta positiva, na construção de um projeto Brasil. Então, nesse sentido, o Tarcísio, com todo respeito por melhor gerente que ele possa ser, não me serve. Pois é. Né? E aí, nós já vamos ver, o Tarcísio já remarcou a data, né? Para se encontrar com o Bolsonaro, dia 29 de janeiro, entre 11 e 13, né? Ele pediu uma nova data, então dia 29 de janeiro entre 11 e 13. E aí, veja como isso é ruim, né? Vamos lá. O Tarcísio, antes disso, o Tarcísio divulgou uma agenda, e nessa agenda... por que ele não foi? O que tinha na agenda de tão importante? Fala aí, vai. O governador de São Paulo divulgou essa agenda pública de compromissos para esta quinta, citando apenas despachos internos no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo. A data havia sido reservada para visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro na Papudim, em Brasília. Tarcísio, porém, cancelou a ida na noite da terça, alegando que tinha outros compromissos. Ontem o governador passou o dia em entregas de moradias em Taquarituba e Buri, cidades do sudoeste do estado, e não conversou com jornalistas. Segundo a apuração da Folha, Tarcísio estava com agenda livre nessa quinta. Um compromisso que estava previsto para o dia de hoje, entrega de casas em Embu das Artes, foi remanejado, mas mesmo assim a ida a Brasília foi cancelada. Então, e ele começou a tomar porrada do bolsonarismo. E a mais dura, do próprio Eduardo. E aí tem uma coisa, né, que eu acho que fica esquisita, mas isso é com ele, né? Tomou a comida de toco, com a devida vênia, claro, né? Às vezes eu apelo à língua de Camões, né? Aquela que Camões falava. Tomou essa comida de toco e aí marca.
E certamente vai lá para ouvir o que ele ia ouvir. A avaliação não mudou. A avaliação não mudou. Então, salvo um desastre qualquer envolvendo Flávio, desastre que eu digo é político, tá? Pelo amor de Deus. Não vai ter retirada. Ainda que a articulação se mostre difícil. E aí, a minha ironia, para a tristeza do Flávio, ele poderia estar perdendo Lula em simulações de segundo turno, sei lá o quê, por, sei lá, 15 pontos, Arthur Volibene. Fala, de fato, né? E o Tarcísio está 4. Só que a diferença está praticamente a mesma. Né? A eleição, de novo, vai ser muito complicada, muito apertada. Né? Por isso também muita gente fala, preciso do Tarcísio por causa disso, porque qualquer diferençazinha pode ser... qualquer diferençazinha pode ser uma diferençazinha. Eu falei ontem aqui da pesquisa Atlas Bloomberg, que o Lula ganhava muito pouco ponto no segundo turno, né? Quase nada, quase vencia no primeiro, e a diferença no segundo ele não recebeu quase nada. Mas se vocês olharem, foi o que aconteceu na eleição passada, não foi? O Lula quase não levou no primeiro turno? E depois, no segundo, foi uma diferença de 1,8. Então é por isso que os operadores políticos falam teria de ser um troço que fosse um pouco mais amplo. Agora, por outro lado, tem essa estratégia de que a gente está falando aqui. E essa estratégia, ela enfim, ela me parece evidente no jogo político. Não sou político, jamais seria, por razões óbvias, porque eu não tenho paciência para isso. E saúdo quem tem, porque a política é fundamental. Agora, dado o jogo como está, e se eu me colocasse no lugar deles, talvez eu fizesse a mesma coisa. Ué, se eu tenho um patrimônio político, por que é que eu vou entregar para um outro que eu sei que vai fazer uso que é do seu interesse e não do meu? Isso não é novo na política. Isso não é novo na política. Quem é que abre mão do seu espaço político? Assim. Valdemar diz que pressão é normal, mas Tarcísio apoiará Flávio. Será? Não sei. Vai lá. O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, minimizou hoje o apoio de parte do bolsonarismo a uma eventual candidatura presidencial do governador Tarcísio de Freitas. Ao O Globo, Valdemar afirmou considerar normal a insistência em torno do nome do governador, mas disse que Tarcísio já está alinhado ao projeto do senador Flávio Bolsonaro para 2026. Ele disse, é normal insistirem no nome dele. Tarcísio já está com Flávio, mas é que ainda não é hora de fazer campanha, agora é hora de entregar trabalhos executados. Valdemar negou que o cancelamento da visita de Tarcísio tenha motivação política e atribuiu o adiamento a um problema de força maior. Segundo o líder do PL, o cancelamento não muda o alinhamento do governador com Bolsonaro e também não altera a estratégia do partido PL para 2026. Né? E de fato, eu não estou vendo razão para isso. Né? Insisto, talvez até o Flávio esteja chateado. Né? Falando, vou ter que entrar agora na estratégia do meu irmão. Né? Por mim, a gente negociava-se de outro jeito. Agora, o fato é que o próprio Bolsonaro, então, não deve sentir firmeza. Mas, Reinaldo, o Tarcísio não foi absolutamente fiel ao Bolsonaro esse tempo todo? Você não pode... Você está com o dicionário aí, vai bem? Fácil, não? Ou não está mais? Tenho. Vou abrir aqui rapidinho. Você não pode ser fiel por concupiscência.
vai bem, ele vai falar daqui a pouco que é concupiscência. A fidelidade não supõe a concupiscência. Fidelidade é fidelidade. A fidelidade calculada, ou que se presume calculada, é a fidelidade dos casais fiéis do Nelson Rodrigues. Tem fidelidade? Tem. Tem. Mas a fidelidade também não pode, agora, assim que o vale bem deixar concupiscência ou concupiscente, a fidelidade também não pode ser instrumental. Eu vou ser fiel para conseguir uma determinada coisa. Né? Tá aqui. O que é concupiscência? Todos os sentidos da concupiscência. São vários, vai. hein? Hum. Substantivo feminino. Primeiro, cobiça de bens materiais. 2, anelo de prazeres sensuais. Opa, eu gosto dessa parte, anelo de prazeres sensuais. Terceiro, no agostinismo, luxúria carnal, desejo libidinoso. 4, no tomismo medieval, desejo de prazer gerado por uma realidade física material. 5º, aspiração humana de bens naturais ou sobrenaturais. 5.1, movimento de amor em direção a Deus e aos homens. E 6ª, cobiça natural do homem pelos bens terrenos, consequência do pecado original e que produz desordem dos sentidos e da razão. Eu adorei o sexto sentido, você não gostou, Wally? Sim. Então, é claro, o concupiscente também tem essa parte toda libidinosa, que é uma delícia. Mas tem isso, de você ser fiel por concupiscência, quer dizer, você é fiel porque as suas aspirações são ainda maiores. Né? A fidelidade, nesse caso, não tem como elemento a ser exaltado aquele a quem se é fiel. Se é fiel para outra coisa, ainda que realmente se seja fiel. Né? Essa palavra é linda, porque ela também pode ser usada justamente no sentido religioso, que fala aí, né? A fé concupiscente, que é aquela gente que acha que a fé tem que trazer um bem, um prazer físico. Não, a fé é outra coisa também, né? Mas, de qualquer modo, fique com o sentido da concupiscência. Não se é fiel por concupiscência. E saibam, é raro aquele que é o depositário da fidelidade de outra pessoa que não percebe quando essa fidelidade é concupiscente. Sempre se percebe. Ou quase sempre se percebe. Né? A literatura está cheia de exemplos. Né? E o Tarcísio foi um fiel concupiscente. Porque ele tinha um desiderato, tinha um objetivo, tinha um alvo. E eu sou o Messias, pô. Eu percebo esses negócios aí de longe, né? Então, meninos, o Tarcísio acaba de publicou há pouco uma mensagem no X. Vocês estão com ela aí? Sim. Leia para mim, vale bem. Ele escreve: sou candidato à reeleição do governo do estado de São Paulo e irei trabalhar sempre por uma direita unida e forte para tirar a esquerda do poder. Qualquer informação diferente desta não passa de especulação. Irei visitar o presidente Bolsonaro, a quem sou e serei grato e leal na próxima quinta-feira para prestar o meu total apoio e solidariedade. Vocês já ouviram falar do poemeto, não chega a ser épico, Marília de Dirceu, né? Sim. De Tomás Antônio Gonzaga. As glórias que vêm tarde já vêm frias, e enfim pode mudar-se a nossa estrela. Aí a estrela não tem nada a ver com o PT, que é um poema do século XVIII. As glórias que vêm tarde já vêm frias, né? Eu gosto muito desse trecho, né? Aliás, Marília de Dirceu é um belíssimo poema.
O problema é fazer isso. A dependência é tão grande, por isso que não pode nem sonhar em ser independente. Não pode nem ter aquele gostinho, assim. Que a pessoa, para ser independente, para trucar, né? Você pode trucar e o outro topar e chamar seis. Mas assim, numa relação, qualquer que seja, para você, né, dar uma trombadinha, você tem que se garantir, né? Aí ele leva essa carraspana do Flávio, faz o quê? Se ajoelha e Arthur reza. É isso aí.